Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Muito bom ver todo mundo aqui. É isso que é bacana demais. Começamos o mês de março, mês de abril. Fechamos o mês de março, começamos o mês de abril. Estamos nessa. Temos que continuar com a mesma pegada. Mês de março foi um mês lindo. Na semana que vem, segunda-feira, eu vou passar todos os números bonitinho. Fechamos o trimestre, né? O primeiro trimestre do ano, caramba! Primeiro trimestre do ano, primeiro mês redondo a gente com a gente mesmo ali, com a nossa casa ainda sentada do jeito dela em João Pessoa, mas já funcionando bem, totalmente funcional, com a fazendo atendimento com os clientes, atendendo o pessoal. Então, isso é muito, muito legal. E a gente já conseguindo um resultado incrível e que vai ser piso de agora em diante, né? Vai ser piso. Isso aí é o mínimo que a gente tem que esperar da gente mesmo, que vai ser fantástico. E a gente tem que entender que o mais importante do que o fechamento do dia 30, 31 é o fechamento do dia 15. É aonde, ó, garante a bufunfa. Por isso que a gente faz aquele acompanhamento separado, né, dentro do mês, e o de 15 a 15, que é onde a gente fecha. Quer dizer, tudo aquilo que a gente colocar de proposta paga até o dia 15 já gera comissionamento para o mês seguinte. Para os atrasados que às vezes não veem as mensagens nos grupos, então já fica uma dica aí. Por favor, gente, ative as notificações do WhatsApp. A gente manda mensagem. Eu sei que de vez em quando é muita mensagem. Adicione seus supervisores, né? Fique atentos a isso aí. Salve o número dos supervisores, por favor. Mas tem mensagem que a gente tem que mandar aí e a nota já está lá para ser enviada, viu? Os relatórios aí. Porque senão depois daqui uma semana o Matheus manda, ó, saiu o relatório para enviar a nota. Vamos avisar o Matheus aqui. Já está todo mundo recebendo, pagando conta, e o Matheus, gente, saiu. Para não ter risco, né? Legal. Tá dando. Pois é, pois é. Vai receber 4 vezes. Então, gente, vamos lá hoje para os novatos aí. Quem está chegando. Quarta-feira é um dia muito bacana, que é um dia que a gente chama de. A gente chamava de clínica técnica, mas é meio que um hot seat, assim, sabe? É uma quarta on fire, em homenagem ao nosso amigo Caio on fire. É quarta on fire, porque a gente discute casos reais. A gente discute casos de clientes nossos que a gente está atendendo, que por algum motivo está com alguma dificuldade, tem alguma situação, né? E a gente compartilha aqui em grupo para a gente poder, então, discutir em grupo. O que que a gente pode fazer, quais seriam as melhores saídas, aonde que a gente pode abordar, como que a gente pode abordar. Volto a frisar, é extremamente importante a gente fazer isso da agência, tá? Porque depois acaba a reunião, a gente continua discutindo, às vezes, alguns casos. E, gente, presencial faz a diferença. Escuta isso que esse amigo está falando para vocês. O pessoal de Mossoró tá doido para ter um canto para ir lá trabalhar no canto. A gente tem 2 cantos. Venham. E, olha, sou bem tratado aqui, ó. Ó, ganhei presentão também. Ó, bolacha. Que é isso? Obrigado, obrigado. Então, vamos para a agência, tá? Porque é aqui que a coisa acontece. Depois não adianta falar que, tá? É no presencial que a coisa funciona. Então, vamos lá. Detalhe: ontem, quarta-feira, ó, terça-feira, tinha poucas pessoas lá em João Pessoa fazendo treinamento ali presencial com a Adri. Foi um treinamento massa. A coisa alongou, nós tiramos muitas ideias ali, e isso é muito, gente, isso é importante para a formação da gente, tá? Não é minha, do Adriano, de vocês só não, é de todo mundo, tá bom? O treinamento técnico não é porque é de terça e quinta que vai deixar de fazer, não. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tá? Muito bem. Situações. Quem tem preparados, tragam situações para a gente começar a discutir aqui agora, valendo. Enquanto o Jorge está pegando água, vocês têm chance. O Jorge, na hora que o Jorge sentar, ele vai trazer uma situação.
Cadê o Irã? Tá aí, Irã? Quer falar, Irã? Abre aí. Não tá conseguindo abrir, Irã? Não, não disse nada É. não. Não, vamos falar aí. Traga um caso pra gente discutir. Diga. O caso é o toco que nós levamos ontem. É. Ele foi no cliente e ele acabou que não pôde atender a gente. Mas isso é fatal, isso aí acontece. Isso acontece. Cliente, principalmente dependendo do tamanho do cliente, por isso que a gente tem que ter tem que ter volume de atendimento, né? Ah, porque dependendo do tamanho do cliente, é fatal a gente tomar um estouro. Normalmente, o Jean daqui a pouco ele deve estar entrando aí. Eu não sei se ele está aí na loja ou não. Tá na Ah, é loja, verdade, o vai hoje Jean para hoje. IB? Não, hoje ele tem reunião lá no BNI, ele chega um pouco mais atrasado, BNI. verdade. A reunião do BNI Isso. é todo dia toda quarta-feira, ele chega um pouquinho mais atrasado. Mas o Jean, Posso a gente está falar um fazendo um caso, trabalho. senhor? Bom dia. Bom dia. A gente faz um trabalho está começando a fazer um trabalho com o Jean de acompanhamento de metrificação, tá? E aí já fica, vamos ficar isso aqui para todo mundo entender o quanto que é importante trabalhar a métrica, entender a métrica, tá? Por que que eu vou falar isso? Porque quando a gente tem a métrica na mão, a gente consegue entender qual que são os nossos números, porque métrica é medir, tá? É métrica de medir mesmo, é medir nossos números. No nosso caso, tem alguns números que são importantes a gente medir. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu ganhei um brinquedinho novo, agora eu preciso. Vou ter que Eu usar tenho meu que usar brinquedo uma. de novo. Espera lá que eu vou. Vamos ver se eu consegui aqui. Ô Daniel, Oi. antes de você começar, eu poderia só dar dar uma dica sobre algumas coisas para tentar evitar esses no-shows, né, que a gente leva lá, só para todo Aham. mundo aqui. Né? O que é bacana fazer, pessoal? A gente sempre marca uma reunião, talvez com 3 dias, 4 dias para frente, né? Vamos fazer isso como se a gente estivesse fazendo digital muito. A galera do digital faz muito isso, né? Vai nutrindo o cliente de forma intencional, tá? Vai, ó, marca a reunião. Aí, um dia antes, manda o vídeo institucional da Demicon para o cara reforçar. E não fala nada, só manda o vídeo e já está marcada a reunião. Para o cara começar a entender de novo e relembrar que ele tem um compromisso com você, tá? Porque às vezes, de fato, o cliente esquece, cara. A gente entrou em contato com ele porque não estava nem programado, ele não está esperando, né? A gente, ele está com medo que a gente ofereça um produto, também tem isso, de arrumar uma parcela nova, e aí a gente tem que deixar esse cara mais tranquilo. E aí no dia, ó, pergunta se tem estacionamento, não fala sobre a reunião para confirmar nada. Ó, aí na frente tem estacionamento, no horário que eu vou? Simples assim, não vai perguntar nada, se perguntar o cara quer desmarcar. Pequenas coisas que a gente pode ir fazendo até lá para a gente minimizar isso. É lógico que vai ter ainda momentos que o cara vai desmarcar mesmo, não tem jeito. Essas são técnicas que a gente tem que ter para evitar isso daí, né? A gente fica às vezes meio com medo de fazer para o cara desmarcar, mas é importante isso para a gente não perder tempo da nossa agenda. A nossa agenda ela é muito corrida, né? Então, essas estratégias de fazer assim, ao invés de mandar e falar assim, ó, tá realmente combinada a nossa reunião para 2 horas, é mandar um pouco antes, falar assim, olha, tem estacionamento aí na frente do escritório, porque eu já estou a caminho, sabe? Você já está a caminho, ele já está lembrando que você tem que ir para lá. Então, isso facilita muito para evitar o no-show. Então, a gente é algo que é bacana a gente ir treinando fazer. A estratégia por exemplo, às vezes eu marquei uma visita para muito longe. Então, às vezes na sexta-feira eu marquei uma visita para outra sexta-feira. Então, é longe. Às vezes, normalmente o que eu faço? Eu já estou pegando o e-mail do cliente e eu já faço o invite, mesmo que eu vá presencial. Mas eu faço o invite para ele travar a agenda dele, porque os empresários, as pessoas que já têm uma vida um pouco mais corrida, eles usam a agenda do Google para se organizar. Então fica bacana que vai ficar pitando ali para ele. E de vez em quando mandar no meio do caminho, igual o Adriano falou, manda um vídeo institucional, manda uma mensagem
um vídeo do Tadeu, sabe? Uma promoção ali. Não, só para te lembrar aqui, saiu essa promoção aqui, mas na sexta-feira a gente conversa mais. Para ir mantendo o cara quente, assim, sabe? O que que você ia completar, era para falar? Referente a esse cliente também, aconteceu a situação que ele queria uma taxa baixa, né, de 0,8% ao mês, e aí a gente tentou algumas simulações, não conseguiu chegar na taxa que ele queria, mas ia apresentar uma situação para ele. Ontem, acabou que ele não conseguiu atender a gente, aconteceu um imprevisto lá na empresa e ele não pôde receber. Mas ele quer para um período curto, né? Ele quer um crédito rápido e com a taxa baixa, né? Então aí, ó, eu vou entrar nesse aqui antes até da gente falar da outra coisa que eu ia começar a falar aqui. Ah, olha a situação. O nosso produto, ele é um produto de planejamento, tá? Então, tem uma relação que eu já fiz várias vezes uns desenhos assim com vocês, né? E para o meu cliente eu faço sempre esse desenho aqui na hora que eu estou fazendo aquela apresentação, que é o seguinte, essa, essa, essa relação que a gente tem que ter, que o cliente tem que estar claro, que é uma balança entre a relação entre o tempo e o dinheiro. Se o cliente tem pouco tempo, se ele tem pouco tempo para executar o projeto dele, invariavelmente ele vai precisar de muito recurso para contemplar as cartas e o custo financeiro que a gente ficou falando ontem lá em João Pessoa, muitas vezes, o custo financeiro dessa operação aqui vai ser alta. Então esse cliente para a gente, ele é um cliente que não é um cliente bom. Quer dizer, todo cliente é bom, obviamente, porque a gente vai vender para eles, mas ele não é um cliente bom porque ele é um cliente que ele quer uma coisa que a gente não consegue entregar. A gente tem que ter a noção do nosso próprio produto para entender que eu consigo entregar para ele um custo financeiro baixo. Aqui, eu consigo. Vamos pensar que se esse cliente contempla uma carta no sorteio, o custo financeiro dessa operação aqui vai ser 0,10 ao mês. Não tem custo mais baixo que isso. Mas para eu contemplar no sorteio, até para contemplar no sorteio, tem que ter estratégia. E tem que ter um mínimo de tempo. Ah, mas eu consigo contemplar o cliente mais rápido usando o lance livre? Consigo. E por que que o custo fica alto, gente? A gente vai ter, no próximo treinamento que a gente for ter de terça-feira, que for sobre cálculo das taxas, eu vou fazer com todo mundo, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender como que funciona a nossa taxa para a gente entender o custo do dinheiro nosso. Quando o cliente pega uma carta, por exemplo, vamos imaginar que ele pega uma carta de R$ 1 milhão, tá? Quando ele contrata essa carta de R$ 1 milhão, ele já assume uma dívida aqui que é a nossa taxa de administração. É a única taxa que ele paga com a gente. A taxa de administração, ela é 24% sobre o crédito que ele contratou. Tá certo? Isso daqui, quando ele contrata 1 milhão, isso aqui corresponde a R$ 240 mil, que ele vai pagar ao longo dos 18 anos do contrato. Se ele contempla essa carta aqui no sorteio, ele vai ter, então, um crédito de R$ 1 milhão e ele vai pagar no final de 18 anos 1.240.000. Certo? Isso está claro para todo mundo? Façam assim com a cabeça. Está claro, né? Agora imagina se esse cliente aqui entra e ele dá um lance livre de R$ 800 mil aqui para contemplar essa carta. Estou extrapolando. Tá, mas ali vai ser de 70%, vai ser uns 700 mil, 750 mil. Vamos supor que ele deu um lance de 800 mil. Vocês concordam que quando ele der um lance de 800 mil, esses 800 mil saiu da conta dele? Ele teve que pagar esse lance? Então ele já tinha esses 800 mil. Só que o que que vai? Então isso aqui vai sair da conta dele e o que vai entrar na conta dele vai ser R$ 1 milhão. Certo? Que ele contemplou a carta de 1 milhão.
Nessa brincadeira aqui, o que entrou novo, eu vou colocar aqui assim de dinheiro novo, porque 800 mil ele já tinha, todo mundo concorda que foi 200 mil reais? Tá claro isso para todo mundo? Ótimo. Só que, o que é que ele vai pegar? Então, a Demicon emprestou para ele de verdade 200 mil. Não emprestou 1 milhão, que ele já tinha 800. Ele só usou 800 que já era dele para pegar 1 milhão. Quer dizer que o que a Demicon emprestou de fato foi 200 mil. Só que o que é que ele vai pagar de taxa? Se ele contratou 1 milhão, o que ele vai pagar de taxa vai ser 240 mil reais. Então, esse cliente aqui, ele pegou 200 mil, mas no final da conta, ele vai pagar 480 mil. Aí é uma taxa de zero, quase 0,9 ao mês. 0,09. Quando a gente joga isso aqui na calculadora financeira, na HP, para a gente calcular o custo financeiro desse dinheiro, quer dizer, qual que é o custo de eu pegar 200 mil pagando 240? Quer dizer, eu vou pegar 240 e pagar 440, né? Que eu tenho que pagar o que eu peguei mais a taxa. Então, vocês concordam que é muito mais caro eu pegar 200 mil e pagar 240 do que eu pegar 1 milhão e pagar 240? Eu peguei muito mais dinheiro pagando a mais o mesmo valor. Então, dependendo de como esse cliente contempla essa carta, vai ser o custo financeiro dele. Agora, esse cliente do Irã, pô, ele precisa de dinheiro rápido. Meu querido, você vai ter que entrar nessa situação aqui. Senão, o que que ele vai ter que fazer? Vai para o banco. E a gente vai ter que ter a tranquilidade de falar para ele, meu irmão, vai pegar o financiamento do banco. Por quê? Porque agora é um ponto. Primeiro, será que ele tem essa linha de crédito barata no banco? Com a Selic a quase 15? Dificilmente. Se o cara já está desesperado para pegar recurso, é porque ele já está meio tomado. E aí é a hora da gente de estar junto com o supervisor numa reunião dessa, porque daí o supervisor já bate no peito e fala assim, meu irmão, se você tem esse crédito, então pega. Pega! Ou fala assim, meu querido, eu duvido que você tenha esse crédito. Duvido, porque se você tivesse esse crédito, você não estava nem procurando recurso. Você já tinha tomado. Com a Selic, gente, com a Selic é quase 15%, o crédito de 0,8, 0,6. Meu irmão, você tem que pegar fechando o olho, você nem olha o prazo. Pega. Porque é um crédito muito barato. Muito barato. Não, a pessoa física, então, nem se conta, não vai pegar nunca, não existe. Só que às vezes a gente tá, como a gente às vezes está no começo, como consultor, a gente fica, cara, eu preciso fechar, vai ser uma grana que vai entrar, papapá. E aí a gente fica aflito e fica com medo de falar, não, tem que dar na lata do cliente também, falar, meu querido, você não tem esse crédito. Se tiver, me fala que eu vou pegar junto. Detalhe, algumas empresas têm algumas linhas de financiamento do BNDES, Banco do Nordeste, que os caras têm umas linhas diferenciadas? Tem, mas são poucos. Encontrei, ó, vou te falar, encontrei pouquíssimos. E aí o que a gente tem que falar? Meu irmão, vai lá e usa, pega esse crédito. Só que vamos fazer o seguinte, pega esse crédito para suprir a sua necessidade agora e deixa eu te mostrar uma estratégia para a gente liberar um recurso gerando na casa de 0,4 ao mês, 0,6, 0,5 ao mês. Depende, eu consigo. Porque depende de como contempla. E aí eu vou trabalhar as estratégias de contemplação com esse cara. Só que sem prazo, sem estresse, com calma, o cara contemplar no sorteio. Sim, sim, sim. Então, na conta de perfil, para comprar um veículo só. Bota para ele falar no microfone. Abre o microfone que ninguém está te ouvindo. Pessoal, porque o caso do Irã tem um detalhe. O cara não tem colateral imobiliário, que é para botar em garantia algum terreno, casa, apartamento.
Então ele só tem de colateral o utensílio dele de fábrica, que são os maquinários dele e os carros. Então, assim, a gente não tem como ir para a carta imobiliária, que é o que o Daniel está falando aí, de zero até 0,2 a gente consegue mensal na carta imobiliária, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. A carta de veículo, pelas contas que eu fiz nesses dias aqui, não cai para menos de 0,4, mesmo com lance embutido de 25%. Porque é uma carta que tem menos prazo. E sabendo disso, a gente tem que sugerir ao cliente, justamente o que Daniel está refutando aí, quando ele fala sobre o crédito imediato. A parcela que ele está pagando lá, dividido no banco, e não sei quantas vezes, está dando 25 a 29 mil. E pelos cálculos que eu fiz, a parcela cheia da gente, com 25 mil, ele pega 1 milhão e meio, na cheia. Então, ao invés dele pegar um maquinário só, que é o que ele quer pegar no banco, aqui com a gente ele pega quatro, com a taxa de 0,6. No pior das hipóteses, 0,6. Aí eu disse logo para o Irã que era 0,6, porque tudo que vier antes Abaixa é lucro. lucro. Então, a gente fazendo 10, 15 cartas de 100 mil de veículo, obviamente fica um mês médio aí de 7, 8, 9 de contemplação, então vai ficar 0,4. Uhum. Só se for no primeiro mês, que é 0,35, 0,36 no primeiro Sim, mês. sempre tem a possibilidade do cara contemplar no sorteio, ter um monte de carta. A ideia é, um cliente desse, a gente tem que tirar o imediatismo do jogo. O imediatismo ele vai resolver de outro jeito. Quando a gente tira o imediatismo do jogo, a gente joga esse cara para um planejamento de médio prazo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E sempre bater no cliente o seguinte, irmão, você vai fechar o seu negócio no mês que vem? Quanto tempo faz que esse cara tem empresa? Deve ser um tempão. Você vai cancelar seu negócio no mês que vem? Você vai fechar seu negócio o ano que vem? Não. Você precisa de crédito hoje, você vai continuar precisando daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. A gente tem, ó, eu e a Mara aqui, nós temos planejamento de negócio para os próximos 3, 4 anos. Todo mundo faz isso para frente. Então ele também vai ter. Então joga, tira dele isso aí. Cara, o seu problema imediato você resolve. Vamos jogar para frente agora. Vamos planejar para daqui 4 anos você não estar nesse desespero precisando pagar caro um recurso caro. Vamos trabalhar com um recurso mais barato. E aí a gente tem uma estratégia, mesmo para veículo, para que contemple com taxa mais baixa. Porque se o cara tem prazo, se ele começa a dar prazo para a gente vai trabalhar contemplação só com lance embutido e com sorteio. E veículo contempla demais as cartas de veículo. Com 2 anos, os grupos já estão totalmente maduros, rodando, contemplando muito. No comecinho, menos. Cartas de 100 mil, a gente vai pegar grupo que contempla 15, 18, 15, 14 cartas por mês, que são aquelas cartas que saem mais. Eu prefiro 1000 vezes grupos com cartas de 100 do que com cartas de 500, 400 mil. Porque os grupos de veículos de 400, 500 mil contemplam com um, dois. A gente estava vendo por um cliente aqui do Jorge, a carta de 500 mil, o grupo que tem lá para a gente colocar contemplou sorteio e lance livre. Não chamou lance fixo, não chamou limitado, não chamou nada nesse mês. Em grupos separados, do mesmo número. Tentar pegar o mesmo número. Unificar depois de contemplar todas. O Alex está falando isso daí. Às vezes é melhor pegar várias cartas menores, contemplar elas e depois juntar todas elas para comprar um bem do que pegar 2 cartas de 400 mil, por exemplo. Porque os outros vai contemplar muito mais rápido. Então a gente consegue isso. A grande sacada é puxar sempre estrategicamente e comercialmente o que é melhor para a gente. Aonde que nós somos melhores? No planejamento, no atendimento de vocês, tem que bater em cima da consultoria. A consultoria de vocês, ela tem valor e a gente tem que cobrar isso. E no custo final da operação, no médio prazo. E sempre lembrar que, às vezes, a gente tem que dar uma paulada no cliente e falar assim, olha, o problema do seu imediatismo é seu, não é meu, não. Não sou eu que eu estou aqui para tentar te ajudar, mas você vai fazer o que é melhor para você. Se você quiser pegar um crédito caro para resolver mais rápido, tudo bem, mas vamos de agora, deixa eu ser seu consultor, deixa eu te ajudar para o futuro você não precisar disso,
E aí eu vou te ajudar a resolver essa parada. É se posicionar. Para se posicionar, a gente tem que estudar, tem que ouvir. E isso que a gente fala, ouça o discurso e usa como de vocês, sabe? Usa o discurso como se fosse de vocês, com a naturalidade que a gente está falando aqui, mesmo sem ter, às vezes, a segurança, veste a roupa e manda a segurança. Fala, não, é assim mesmo, irmão. Eu vou fazer diferença no seu negócio. Depois chega aqui, pega no nosso braço e fala assim: meu Deus, o que que eu faço agora? Calma, nós vamos junto. Depois, lá na frente, a gente resolve. Traz para dentro de casa, a gente pega e resolve, tá? Antes do Paulo falar o caso dele, deixa eu só aproveitar esse caso do Irã, que ele falou de no-show, de perder o atendimento e tal, né? O que que acontece? E eu falei que a gente já começou numa sexta-feira ali. A Elane, o Jean estava lá, e a gente começou a fazer um trabalho que agora os supervisores vão começar a fazer mais pesado em cima de cada um dos consultores, tá? Vai começar, a gente está modelando isso daí, mas é algo que a gente que está como supervisor há mais tempo já fazia, ou já fez, ou já aprendeu a fazer em outros tempos, e a gente muitas vezes deixa subentendido, como se todo mundo fosse fazer ou tivesse essa noção. Na verdade, não tem. E não tem obrigação de ter mesmo, é nossa obrigação de ensinar. O que que acontece? A gente começou a fazer agendamentos. Só que, por que é que a gente trabalha? E vou bater de novo, preste atenção, nós vamos precisar manter o CRM muito bem atualizado, muito bem municiado de informação. Por quê? O que que a gente começou a fazer? A gente começou a ligar para agendar reuniões, tá? Numa sexta-feira. Eles montaram uma lista e eu comecei a ligar para eles para agendar reuniões. Então, nessa quinta-feira, óbvio que eu não preenchi toda a agenda da Elane, ela que montou a lista, mas a gente fez ali umas 10 ligações, tá? Eu peguei o telefone, eu liguei para essas pessoas para agendar reunião para a Elane, tá? Dessas 10 ligações, 7 pessoas atenderam. Só que quando eu ia fazendo isso, tinha um papel do meu lado que eu ia anotando. Liguei, fazia um risquinho. Liguei de novo, fazia outro risquinho. Liguei de novo, fazia outro risquinho. Opa, uma pessoa atendeu. Opa, marquei aqui na linha do atendeu. E aí eu fazia a abordagem e, quando agendava, a gente agendou acho que 3 aqui. Eu agendei na hora 3. 7 e aqui 10. Foi 2 a 3 agendamentos. Isso. Então, aí, obviamente, daqui eu parei, porque passei para a Elane, ela continuou fazendo os agendamentos dela, e na outra semana, olha que incrível, ela tinha muito mais agendamento do que ela tinha. Né? Já começou a fazer várias reuniões, já começou a sair mais possibilidades de sair negócio. Mas o que que é importante a gente ter na cabeça isso daqui? É isso daqui, ó, é essa métrica. Aí ela continuou fazendo. O Jean viu a gente fazendo, gravou, entendeu. No outro dia ele montou uma lista dele. Na segunda-feira ele começou a fazer isso. Eu não vou lembrar de cabeça, mas no final da manhã da segunda-feira, ele veio para mim com o caderninho dele de capa dura, que eu falo para todo mundo que você tem um caderninho de capa dura do lado para você ir anotando, ó. Jorge Ivan tem, a Cleide tem, tô vendo a Nath ele tem. O Jean tem um caderno dele na pastinha dele de capa dura. Vou falar, depois eu vou mandar. A Lucimara encontrou um estudo ontem falando o seguinte: essa geração de agora, porque a gente tem que voltar a escrever de caneta e lápis, tá? Essa geração de agora é a primeira geração, desde o Neandertal, que a geração tem menos QI do que a geração anterior. Vou repetir. A geração de agora tem menos QI do que a geração a geração que antecedeu ela. Por quê? Porque as pessoas não estão mais escrevendo, quer salvar tudo no digital, digitando ali assim, ó. Quando você pega uma caneta e escreve, você ativa regiões do cérebro que digitando você não ativa. Região de memória, de desenvolvimento, de comportamento, coisa cognitiva, tudo. Então, anota no caderninho. Tem um caderninho só de atendimento, tem um caderninho só de treinamento, tem um caderninho de treinamento. Treinamento de quarta-feira. Pô, vou anotar aqui. E aí ele veio dele, falou assim: olha, Daniel, eu liguei para 20 pessoas, vou chutar, tá? Depois ele passa no. Eu liguei para 20 pessoas, das 20 pessoas, 15 pessoas me atenderam, eu marquei 10 visitas.
Agendado, agendado. Agendou aqui 10 visitas. Aí o que que eu falei para ele? Eu falei assim, Jean, agora o que que você vai fazer? Você vai trabalhar essa semana. No final da semana, você vai anotar aqui quantas você visitou de fato. Quantas ele visitou de fato. Por quê? Das 10 agendadas, alguma vai furar. E é normal. Por isso que aqui a gente tem que trabalhar. E olha que doideira. Foi a primeira vez que ele começou a fazer mais ativamente essas ligações, tá? Ele trabalhava muito em indicação, tal. Por que que isso aqui é importante? Bom, primeiro ponto. Se eu entender esse número aqui, vamos supor que ele fez aqui 5 visitas. E aí ele vai anotar uma outra coisa. Dessa semana, dessas 5 visitas, quantas vendas ele fez? Quantos negócios fechados ele teve? Ah, teve aqui um contrato fechado. De qual valor? Se for pegar a média do Jean em si, acho que ele dá 80 e poucos mil, quase 100 mil reais. Tá? Ah, então 100 mil reais. Então ele fez isso aqui, fechou uma cota de 100 mil reais. Ou 200 mil, não lembro de cabeça, mas 100 mil. Tá? Como empresário, gente, que todo mundo aqui é um empresário. Alguns têm mais experiência como empresário, outros menos. Quem tem menos, isso aqui é um MBA, é um curso superior para você aprender a ser empresário. Se eu, com uma venda, tiro 100 mil, o que é que eu tenho que fazer se eu quero aumentar o meu ganho? Eu tenho que vender para pessoa. Mas eu já sei o meu número, que eu tenho que ligar para 20 para eu agendar 15 para eu atender, marcar 10 para eu atender 5 e vender um. É meu número. Conforme eu for melhorando, sabe o que que vai acontecer? O Jean vai ligar para 20 e vai marcar 17. E ele vai estar tão bom na ligação que ele vai agendar 15, da mesma quantidade. E ele vai estar tão bom que ele vai, dessas 15 aqui, 10 vão atender ele e ele vai fechar 3. Porque ele foi se melhorando, o fechamento, a disposição, a tranquilidade. Ele vai quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente fica mais confiante, isso transparece. Mas ele hoje é esse número aqui. Então, se eu, Jean, quer vender mais, o que ele tem que fazer? Bom, vai ter que separar um dia dele para ele fazer 40 ligações. Ele vai dobrar a ligação dele. Porque ele vai fazer 30 agendamentos, que ele vai dobrar os agendamentos dele. Ele vai ligar para mais pessoas. Ele vai, no final, vai ter os furos, mas ele vai fazer 20 visitas de fato. E aí, 20 agendamentos de fato. Depois ele vai fazer 10 visitas de fato. E das 10 visitas, ele vai tirar pelo menos 2 vendas. Vender não é o acaso, gente, é número. E aí, sabe o que eu estou usando o caso do Jean, porque o Jean é um cara bacana, ele chama a gente para ajudar, e foi exatamente esse número que a gente analisou dele desde janeiro, fevereiro e março, tá? Quando a gente fez isso daqui, sabe o que que o Jean viu? Ele enxergou? Falou assim, caramba, minha agenda tá vazia. E eu achando que estava arrasando, fazendo 5 reuniões por semana. Dá para encaixar muito mais? Dá. Nas 2 últimas semanas, eu acho que ele quase dobrou a agenda dele, de visitas e de reuniões. Por quê? Porque isso aqui traz clareza. Agora, sabe aonde que a gente viu isso daqui? Foi lá no CRM do Jean. Ele tem tudo planilhado. A gente tem todas as agendas dele que foi feita, tem todas as simulações que foram feitas, a gente consegue analisar o número. Tem o resultado dele do fechamento. Pronto. Então, esse número aqui, todo mundo tem que ter. Eu tinha um número de fazer isso aqui quando eu estava na pegadona de fazer agendamento. Cara, eu ligava para. Quando eu estava fazendo para fazer 20, eu ligava para 50 pessoas por semana, no dia, para fazer agendamento para a semana seguinte. Dessas 50 aqui, eu marcava 30. Das 30, umas 15 iam me atender ou não furava. Das 15, 7 pessoas interessavam e faziam alguma simulação e eu ia fechar aqui de 2 a 3. Esse número aqui, ele me acompanha desde quando eu saí da biologia que eu saí do banco e comecei a vender coisa para fazer agendamento, para fazer ligação e visitar a pessoa para atender. Era isso que, se eu quisesse vender, cara, eu ia arrumar um jeito de ligar para mais pessoas. Ah, mas eu não tenho essa quantidade. Nós vamos desenhar como que vai ter gente para ligar. Nós moramos num país de 300 milhões de pessoas. A gente tem gente para ligar, tá?
porém ter essa clareza aqui de entendimento. Então, quando o Irã fala assim, poxa, deu um no-show, o que que você já tem que ter na agulha, no dia? De manhã cedo, cheguei, olhei minha agenda, tem duas, três reuniões. O que que eu já vou fazer? Eu já vou deixar uns dois ou três caras aqui, meio que direcionado, pelo menos para eu ir visitar ele na cara dura. Eu vou passar lá. Ô, irmão, fui visitar o cliente aqui, ó. Cara, nem fala que o cara deu bolo. Fui visitar um cliente aqui, tava passando no caminho, lembrei de você, passei aqui para falar um oi. É, tô passando aqui. Passar um oi aqui, tá tudo bem? Como é que você tá? E já começa a puxar papo, começa a criar relacionamento e traz o cara pro jogo. Para você aproveitar o tempo. É, somebody love, amarelo. Tava ali, por que comprar? É, pô, verdade. Então, assim, lembrei de Vossa Senhoria e passei por aqui. Porque para a gente aproveitar. Outra coisa, foi no cliente, ele deu bolo, para na frente do prédio, ou da loja dele, ou do escritório dele, e olha em volta. Olha em volta. Vai ter alguma outra coisa. Vai ter um bar, um boteco, um restaurante, uma loja de roupa, qualquer coisa. Vai lá, entra no estabelecimento e fala assim: olá, fulano, tudo bem? Trabalho com crédito, eu quero conversar com o responsável financeiro do escritório da empresa, da loja. Quem que é o dono? Ah, é fulano de tal. Pode me passar o nome? O telefone? Você avisa ele que eu vou entrar em contato? Bom, já pegou mais um contato para depois você fazer o agendamento. Então não se perca tempo. Se está na rua, ou você está atendendo, ou pegando contato, ou já apresentando para alguém na rua. Vamos lembrar o que o Walter falava. O Walter, que é diretor lá do Centro-Oeste, ele tinha um negócio assim quando ele começou na Demicon. Ele deve ter uns 10 anos da Demicon. Quando ele começou a falar assim, eu tenho como obrigação sair e apresentar a empresa, o produto, do jeito que a gente apresenta para 3 pessoas por dia. Faça chuva, faça sol. O dia que ele chegou no escritório, ele tinha feito só para duas, ele saiu, foi ali, tinha uma banca de revista na frente do escritório, ele parou o dono da banca e falou assim, me dá 20 minutos do seu tempo para eu fazer isso aqui, porque senão eu não volto para minha casa. Ele apresentou para o dono da banca. Nem sabe, ele nem lembra se o cara comprou ou não, mas ele foi lá e cumpriu a obrigação dele. Tinha que apresentar para mais um, apresentou. Resolveu o problema da cabeça dele, tá? Comecem a planilhar, a anotar os dados, a anotar as coisas. E depois tenta com o supervisor para analisar esses dados. Ô, Daniel, porque daí, ó, olha que coisa doida. Se eu ligo para 20 pessoas, marco com 15, 10 me atendem e nenhuma vende, eu, como supervisor, já imagino, eu preciso ajudar você no fechamento. Tem algum gap entre a apresentação e o fechamento que você está deficiente. Algum gap. Daniel, eu até consigo, eu faço 20 ligações, faço 15 agendamentos, faço 10 visitas, ó, faço 20 ligações, faço 15 agendamentos e eu faço 2 visitas. Caramba, tá com problema aqui no seu agendamento. Ou você não está sendo muito claro, ou a pessoa está sendo muito vaga e você não está percebendo, ou uma coisa que você está achando que está agendando não está, porque com 2 visitas feitas, a chance de você ter venda nenhuma é grande. Ou, cara, eu sou uma máquina. Eu ligo para 20, marco 20, dos 20, 10, 15 me atende e eu fecho 15. Caramba, você é uma máquina. Vamos ver o que que você está fazendo? Vamos dar um treinamento. A gente tem que entender. Ou, tô ligando para 50 e tô marcando só 10. Meu amigo, vamos treinar o script de agendamento. Que daí o script de agendamento que é onde está falhando ali. Ou é a segurança, a tom da voz. Porque entendo, o tom da voz é importante. Vício de linguagem no agendamento é importante corrigir. O que é vício de linguagem? Né? Então, né? Eu tô aqui, né? Então, né? Então, mano, não se fala em ligação de agendamento para fazer uma reunião. Diga lá, Elane, pode falar. Que a Elaine está fazendo também, é bacana ver o que ela está. Diga lá. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês.
É, eu já acho que eu já comentei, né, que eu fazia um curso de marketing e tudo mais, e existia muito um estudo nas aulas, né, sobre o processo de prospecção, porque é o processo mais difícil, né? Aham. Prospectar é difícil porque você vai ter que quebrar muitas objeções e, por vezes, mesmo depois de você quebrar objeções, o cliente não vai te dar a moral que você precisa para o negócio acontecer. Então, a frustração é muito grande. E aí, eu tenho um material aqui, né? O rapaz lá do curso já deu uma live falando sobre como aumentar a taxa de comparecimento nas reuniões de vendas. E aí eu sempre faço uns resuminhos dessas lives, eu posso até compartilhar no grupo se vocês quiserem. Mas aí, assim, o que eu percebi já fazendo essas ligações recentemente, né? Evitar se ater muito a, tipo, tentar convencer o cliente. Eu acho que transmite uma segurança maior e faz o cliente querer entender o seu produto e marcar uma reunião. Acho que não adianta se explicar muito na reunião para marcar a reunião, né, nos primeiros contatos, porque o cliente vai entender que você está desesperado e não vai querer, vai achar estranho a sua abordagem. Então, acho que é interessante ser bem objetivo, ser bem resumido, né, para estar marcando essa reunião. Ó, é importante que você apareça para a gente explicar melhor, papapá. E quando marcar reunião, e chamar lá no WhatsApp com alguns lembretes. E aí eu tenho até um scriptzinho aqui, de tipo assim, opa, cliente, tudo bem? A gente acabou de se falar por ligação. Eu estou só mandando aqui para você o resumo do horário que a gente marcou. É para que você possa anotar na sua agenda. Pronto. Porque aí já cria uma sensação ali de confiança, né? Para o cliente e para mostrar que também você não tem o tempo do mundo inteiro, caso ele não possa comparecer, né? Então, acho que eu posso até tirar umas fotinhas aqui e mandar no grupo depois para compartilhar Boa. o. Muito bom. Muito bom. É bacana, ó. Coloca, eu anotei aqui para todo mundo ver. Isso aqui é bacana e a gente vem falando bastante ali, tá? Ah, quando a gente vai fazer agendamento, a gente fala pouco. A gente é claro, rápido, objetivo, porque o cara tá fazendo um monte de outras coisas lá. Então a gente não vende por telefone. Quem tenta vender por telefone, até o agendamento perde, não marca. É rápido, claro, direto e objetivo, tá? E isso daí, isso que a Ilane falou é muito massa. E a gente vai treinar agora, nós vamos fazer um treinamento com supervisores para reforçar esse tipo de coisa, esse acompanhamento, e para a gente transbordar isso lá para baixo. Paulo, meu lindo da minha vida, diga o seu caso. São dois, vou tentar resumir. O de ontem, primeiro, dizer bem claro, bom dia a todos aí, saudade demais. Primeiro, é que não se deve ir de maneira alguma sem o supervisor. Eu chamo de diretor, porque eu acho mais bonito. A pessoa que você está atendendo, empresário, ele se sente, pô, você vai falar com o seu diretor, né? Eu, ontem era um primo meu, que, segundo grau, um primo legítimo, mas um cara que cresceu muito. E primeiro erro que eu tive, quer dizer logo os erros. Eu fui na ansiedade de vender mais de 1 milhão, né? Esse foi o meu primeiro erro. Segundo erro, não está com a expertise de saber o que ele quer, né? Depois que eu vi, eu fiquei, a coisa é maior do que eu pensava, né? E comecei a conversar com ele e pedi, a gente primeiro brincou, né? Conversou sobre a família, alguns casos, deixei bem descontraído. E aí ele começou a dizer o que é que ele queria. Se vocês tinham um questionário, eu queria ver se eu tenho condições de responder ou se não, falar com a diretoria. Você sabe que tem coisas que não cabe à nossa competência. E aí ele já gostou e começou a perguntar, a dizer, olha, eu estou construindo em Montes Claros, Minas Gerais, um condomínio. Eu estou com os lotes aqui em Bananeiras para construir um condomínio. Eu comprei um prédio de 960 mil, pago 40 mil de parcela e eu fui anotando. Só que isso eu fui vendo e já fui deslumbrando com os números, né? Ou vou vender isso. Esse foi o meu erro total, né? No final,
quando a gente terminou de conversar e que ele falou todos os projetos dele, que eu disse que é grande, que você está indo com você, ou com o Adriano, no final, ele chegou para mim e disse: vou fazer 2 cartas pequenas para ver se dá certo. O mais que a gente não queira, eu não estava preparado para aquilo, a minha fisionomia deve ter dado aquela tristezazinha, né? Ele disse: porque Paulinho é o seguinte, ele me chama de Paulinho. Se você trouxer dinheiro para mim, se você fizer eu ganhar dinheiro, sair com alguma vantagem disso, não só você e a Demicon, eu lhe garanto uma coisa: eu pago quase 1 milhão de consórcio no Banco do Brasil. Eu lhe garanto que eu faço tudo meu, eu faço com você. Aí eu disse a ele no final: eu garanto só uma coisa a você, uma consultoria eterna. Eu sei que você tem seus funcionários, mas você terá uma consultoria não só minha, mas como da nossa diretoria eterna. Porque eu sei que você vai ter muito investimento. Ele tem uma casa nos Estados Unidos que ele quer quitar, ele está construindo nos Estados Unidos. Então ele me deu um leque assim que eu fiquei, né, só vendo um cifrão, foi um erro. Depois eu saí e agradeci a Deus, primeiro por reconhecer meus erros, né, e por esse encontro. E no final eu apertei a mão dele e disse: primo, deixa eu te falar uma coisa. Se for a vontade de Deus, a gente vai fazer negócio. E eu creio que ele queira. Mas se não for a vontade de Deus, a amizade da gente continua. E o que eu puder ajudar você, minha consultoria é de graça. Ele disse: pois resolva isso para mim. O Adriano mandou É, essa um áudio. Eu situação, já Paulo, passei para ele, ele já se aliviou, né? Porque assim, todo, todo oi. mundo passa, Paulo. É que cortou aqui, eu achei que você tinha parado. Eu achei que você tinha parado. Todo mundo passa por essa situação, tá? E o Paulo, pô, o Paulo, eu vou falar porque todo mundo conhece o Paulo aqui já. O Paulo, ele é desse jeito assim, ele é acelerado, pilhado, ansioso. Ele tá parado aqui assim, ele tá assim, a cabeça dele é milhão por hora. E aí o que que acontece? Ah, e é muito bacana vir isso do Paulo, porque é um cara que já é experiente, não de idade, mas experiente de mercado, né? Então, por que que é muito bom essa fala do Paulo? Porque quem está começando também vai ter essa ansiedade e está tudo bem. Não tem problema. Cara, é um cliente. Se pecou pela ansiedade, tudo bem. Não é lamento. Vai, aprende, vai lá e resolve no próximo. Melhora, se analisa e melhora para o próximo. Mas é muito, muito comum, principalmente no começo, porque a gente tem que tracionar comissão, a gente gerar uma expectativa no cliente. Então a gente entra no cliente e já imagina assim: cara, vou nesse cara, vou vender milhões, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Então, primeiro ponto, não gere expectativa no cliente. O seu objetivo para ir no cliente é um só, é apresentar. É. Apresentar a empresa e você. É esse o E objetivo. assim, Vou uma coisa que me apresentar a chamou a empresa atenção, e apresentar desculpa. você. Só isso. Nada além disso. Tudo que vier além de apresentar a empresa e apresentar você é bônus. Mas ele quer dizer que a gente não quer vender? Não, a gente quer vender. Mas se eu for com o objetivo de vender, o cara sente e ninguém Sempre, quer que os outros fiquem forçando a comprar. E aí ele não compra. sempre, Então, se sempre. eu vou com o objetivo só de apresentar a empresa, cara, eu só quero apresentar a empresa. Só isso. Esse é um ponto que é muito importante. Segundo ponto, a gente ter segurança. Por que que é muito importante a gente estar próximo do supervisor? Para a gente ganhar essa segurança que ele já tem. Então, assim, o Adriano, o Alex, o Matheus já têm uma segurança. Por quê? Porque eles já passaram por outras coisas. Eu tenho segurança no produto, na empresa, em mim, porque eu já passei por muita coisa. Então, usa disso com a gente. É óbvio que a gente não vai fazer todas as visitas com vocês, a gente quer que vocês se tornem independentes. Mas quando surgir um cliente desse que pega de desprevenido, respira fundo, lembra do item 1, que é apresentar a empresa, fala assim: cara, incrível todas essas soluções, vai anotando o que o cara quer fazer. Incrível tudo isso. Mas o meu objetivo hoje aqui é apresentar a empresa. E eu vou pegar essas informações que você está trazendo e depois eu vou voltar aqui com o meu supervisor para a gente trazer e apresentar o projeto. Ótimo. Um outro ponto, cara, a gente é duro isso, mas a gente não pode
pensar na comissão que a gente pode vir a ganhar com o cliente. Se a gente começar a pensar nisso, a gente já deixou de estar no momento ali. Quando a gente está no momento com o cliente, de verdade, celular, né, nem em cima da mesa. Descobri isso outro dia, tá? É falta de educação você estar numa reunião com o celular em cima da mesa, mesmo que ele esteja de cabeça para baixo. Celular é silencioso no bolso. É etiqueta, é regra de etiquetas. É celular desligado, silencioso e no bolso. Por quê? Porque você está ali, você tem que estar 100% com o cliente. É o presente momento. E vamos lembrar uma coisa, quem é mais zerado igual a mim, a gente veio de uma época que não tinha celular. Então a gente não morre se a gente não responder em meia hora, não morre se não responder em uma hora. Você pode esperar para responder as mensagens depois do almoço, não tem problema. Você está ali com o cliente, foca no cliente. Porque se você pensa na comissão, você já está pensando em dinheiro. E o dinheiro não resolve o problema do cara. Você está ali para resolver o problema do cara. O dinheiro vai vir como consequência. Ah, mas está falando isso porque você tem. Não, porque se eu não tivesse, quando eu não tinha, quando eu focava só no dinheiro, eu não vendia. Então, foca na solução. E entender que não importa o tamanho do cliente. O mais importante é o que ele quer. Se ele quiser ir lá e comprar uma cartinha de 80 mil para dar para o funcionário dele e ele poderia pegar 1 milhão, 10 milhões para a empresa, ele. É. Mas o cara não quer, e aí então, você vai deixar de vender porque o cara quer pegar uma cota menor e não quer fazer todos os projetos dele aqui. Então, coloca o cara para dentro do jogo, naquilo que ele quer. E depois você vai criando rapport e vai aproximando, aproximando, e na hora que você menos esperar, você é o consultor financeiro, que ele vai te ligar para falar assim: você acha que eu devo comprar um apartamento no condomínio ou uma casa na praia? Você acha que eu devo comprar um imóvel comercial ou eu devo comprar um terreno? Você vai estar orientando ele de coisas que você nem imagina, que você não vai ganhar nada com isso. Financeiro, porque não é o financeiro que importa. O financeiro ele vai ser importante para a gente sustentar, óbvio. Mas ele vai vir a reboque. Você vai estar passando um valor para esse cara que não vai ter preço. Tá? Diga lá, Adri. Tô ficando um menino comportado, tá vendo, Daniel? Isso aí, Tô ergue a ficando um menino mãozinha. super Ficou na ansiedade. comportado. Quase infartando. Pressão foi a 18, mas. Não, de verdade, tô aprendendo. Deus é bom. Escuta, assim, eu vou até. É tanto que eu tô aprendendo que eu vou comentar um negócio de Elane. Olha só, lá atrás que eu esperei. Então, assim, Elane falou algumas coisas que são super importantes. Eu vou frisar uma que ela falou aqui, que, meu Deus, gente, a gente acabou de agendar uma reunião. Escreve a data, o horário e confirma para o cara dar o joinha. Parece bobagem isso, mas ele disse sim para você e ele não deixou isso anotado em lugar nenhum. Deixa o lembrete, né? Que é o lembrete que ela falou. Isso é quase que essencial. Se a gente não fizer isso, é quase certo que ele esqueceu. E aí eu marco a reunião e eu volto lá para ver qual é o horário que eu marquei. Imagina. Imagina o cliente que não estava esperando. Isso aí é importante. O Paulo não é ansioso, não. O Paulo acha que ele antes de escrever de falar uma coisa, ele escreveu na cabeça dele. É tão ansioso que ele é. É muito louco. E aí, assim, é muito duro a gente chegar na reunião quando a gente tem ansiedade. A primeira barreira são nós mesmos. Então, erro comum de todo consultor, né, que o Daniel fez super bem aqui. Cara, você não vai para o primeiro dia para vender, amigo. Esquece isso. Vender é uma exceção, de uma exceção, de uma exceção, de uma exceção. A gente vai no primeiro dia para coletar informações e sondar as possibilidades. Ponto final, é bate-papo mesmo, anotar tudo que pode anotar, perguntar muito mais do que tentar responder algo, né? Daniel frisou várias coisas aqui, assim. Ontem a gente saiu de uma reunião e ficou meio, a gente, né, no bom sentido da conversa, discutindo aqui eu e o Ricardo porque se o cliente foi interessante, se não foi, porque o cliente não deu nenhuma expectativa de compra. E é exatamente o que o Daniel acabou de falar. Não subestimem ninguém, não tirem conclusões de ninguém. Se a gente foca só na comissão, que é o que o Daniel falou aqui, a gente esquece de uma coisa. Gente, a gente está vendendo um relacionamento com as pessoas.
Se você mostra que você está lá porque você quer uma comissão daquela pessoa, aquela pessoa, primeiro, não cria rapport com você. Você é só mais um que está chegando lá para tentar sugar ela. E a gente tem que fazer o caminho inverso. Eu estou aqui para tentar virar mais seu amigo. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te mostrar coisas que o banco não te mostra, coisas que os outros consórcios não te mostram. Eu estou aqui para que você possa se apoiar em mim. E isso a pessoa do lado percebe. O Daniel falou e eu digo a mesma coisa, vou corroborar com o Daniel. Quando eu tentava vender, porque eu estava ansioso, tentando resolver o problema da minha casa financeiro, cara, eu não vendia não, cara, era muito difícil, as vendas pareciam um parto. Agora, quando você chega lá desprovido de ego, desprovido de vontade de fazer a sua vida dar certo, e você vai lá para fazer a vida do cliente dar certo, meu irmão, chave virada. O cliente olha assim, caramba, chegou um menino de Deus aqui, uma menina de Deus tentando me ajudar. Era tudo que eu precisava, era tudo que eu estava pedindo. Porque as pessoas não estão preparadas para comprar. Elas estão preparadas para você ajudá-las a elas comprarem. Ninguém vai comprar porque a gente acha bom, o cara tem milhões. Mas se ele só quer um carro, que é o que o Daniel falou, meu irmão, só vai ter argumento para o carro, que é o que está na cabeça dele. O resto é ilusão da sua cabeça, ele não está afim de escutar isso. Por mais que seja maravilhoso, a gente sabe que é lucrativo. Não adianta, o cliente não vai comprar pelo seu argumento, ele só vai comprar pelo argumento dele. Né? E eu vou falar mais do mesmo aqui, que o Daniel já tinha frisado tudo, eu estou só corroborando com o que ele já tinha falado aqui. Muito bom. E é isso daí. É isso daí. Isso é muito massa essas reuniões. Eu acho muito legal. Porque olha aonde que a gente vai. Técnica de abordagem, a técnica de como melhorar o índice de agendamento e diminuir o no-show. O no-show é o cara explorar com a gente, tá? Melhorar para a gente ser menos puro. É, a gente entender aquilo que a gente está sentindo e tentar ir se controlando, se analisando. Então, assim, o Paulo já sabe que ele é um cara ansioso. Todo mundo sabe que o Paulo é um cara ansioso, um cara agitado. Ele tem. Toda vez que ele controla essa ansiedade dele, ele vende muito mais. É fato. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, ele já sabe que ele é assim. O Paulo, ele manda uma mensagem para mim, manda um áudio, ele já está ligando para o Adriano e mandando uma mensagem para o Matheus. Com outro telefone, porque ele tem 3 telefones. É nesse nível. Na hora eu nem respondi a mensagem de texto, ele já está ligando para 2 pessoas. Ele já está ligando outro. Exatamente. E a cada 2 meses ele arruma um outro chip, porque daí, se o cara não atende, ele já liga de novo. No outro, exatamente. Diga lá, Dani, pode falar, Dani. E além disso, ainda manda no grupo também. Verdade. Manda no grupo, alguém me acorde, liga pro Daniel, manda mensagem, Socorro, áudio pro Daniel, gente! com 4 números diferentes. Paulo é sócio da Claro lá, tem uma chipeira. Mas tirando a brincadeira, porém, é o seguinte, é um cara que está na rua falando com o cliente o tempo e vende. E panfleto, e é o seguinte, é panfletando, é malhando, fazendo parceria com a academia, é que não sei o que, não é à toa que vende 1 milhão, 2 milhões todo mês. Todo mês. Tá lindo, suave, maravilhoso. Falou que veio morar em Campinas. Então, Tem mais uma só coisa, tem mais uma coisa. Ele é ah, funcionário público, ele trabalha, né, dando plantão lá na prefeitura, tá? João Pessoa. verdade, é funcionário público. Bem lembrado, ó. E é um cara que dificilmente falta das reuniões. Vai presencialmente na loja, sai da loja, vai estar plantando na prefeitura, vai atender clientes. Então, assim, é engraçado quando a gente vê essas coisas e as coisas que a gente fez, e aí às vezes as pessoas chegam e falam assim, porque eu não tenho tempo, pelo amor, não tem tempo. O quê? Não tem tempo. A gente vai para a reunião, gente, para sondar o cliente, para a gente entender o cliente. Quem estava ontem lá, eu mandei o link que eu fiz umas reuniões ontem, eu mandei o link. Quem entrou para ver, viu a reunião fazendo. Eu não ofereço nada, eu só vou perguntando. É só pergunta, 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 pergunta.
Bota o áudio, ninguém está escutando nada. Põe o áudio aí. É, ele está sem áudio aqui. O Alex está falando que ele recebeu um feedback de uma cliente exatamente por isso, porque independente do valor, o atendimento que ele deu, da da consultoria, de consultoria, de explicar explicar como como funciona, funciona, como como com o tempo, tempo, não não sei sei o o quê, quê, fez a fez a diferença diferença para ela. para Mas, ela. cara, Cara, nunca nunca ninguém ninguém ofereceu, ofereceu, falou falou isso isso aqui aqui desse desse jeito. jeito. Então, isso é Isso muito é muito massa. massa, Muito muito massa massa mesmo. mesmo. Então, a gente Então vai a gente vai sondar o sondar o cliente, cliente, nós vamos nós vamos apresentar para o apresentar para o cliente a cliente nossa a nossa empresa. empresa Tá dando microfonia, e ó. nós vamos fazer uma anamnese. O que é anamnese? É igual de médico, gente. Nós vamos perguntar, só perguntar. E isso aqui, quem viu, ontem foram duas reuniões de clientes grandes, trabalhando para negociar milhões, muitos milhões. É a mesma coisa que está na lozinha ali, em cima, lá em João Pessoa, está escrito ali no canto. Está escrito aqui, ó, na lousa aqui, toda a lousa nossa, isso tem, pode apagar o resto tudo, isso vai ficar escrito. Que é o quê? É perguntar quanto que o cliente quer, é perguntar se ele tem valor, se ele tem valor para trabalhar lance livre, para a gente pensar na estratégia, se ele tem qual que seria um valor de parcela ideal que ele pode pagar e o prazo para quando que ele tem interesse. Essas quatro perguntas aqui, via de regra, ajuda a gente a montar qualquer proposta. Por quê? Ah, mas tem detalhe disso, disso, daquilo. Calma. Hoje eu vim aqui só para apresentar a minha empresa, pegar essas informações e voltar para te apresentar uma proposta. Eu falei ontem, a gente não manda proposta para ninguém. Viu? Se eu pegar, é sério. Se eu pegar a gente mandando proposta pelo WhatsApp do cara, fiz aqui, segue essa proposta. Pelo amor de Deus, nós vamos voltar na época do tronco, que merece tomar uma chicotada. Pelo amor de Deus, não mandamos proposta pelo cliente, nós apresentamos uma proposta. A gente pega as informações, monta o projeto, mesmo que seja montar uma proposta de uma cota de veículo de 60 mil. Volto no outro dia e apresento a proposta. Nós vamos entrar num Zoom, numa ligação do WhatsApp aqui, vou compartilhar minha tela, eu vou te apresentar a proposta. Olha aqui, o seu crédito é esse. Lembra que eu falei, você vai trabalhar essa estratégia aqui de lance. Nós temos muita possibilidade de contemplar aqui. Esse aqui vai ser o seu valor antes de contemplar, o valor depois de contemplar, o seguro de vida, pá, pá, pá. Olha que é diferente. Então, agora que eu te apresentei, agora eu vou te mandar pelo WhatsApp esse PDF, para você ter isso aqui guardado. Quando que você decide? Ficou alguma dúvida? E nessa hora que você apresentou, já é o fechamento. Ó, gostou? Encaixa no que você falou, está dentro do seu perfil, preciso que você me dá agora o seu nome. Aí você não manda um link para ele preencher, não. Você já está na ligação com ele. Qual que é seu nome completo? E anota no seu caderninho de capa dura. Qual que é o seu CPF? Anota. Qual que é o seu RG? Anota. Qual que é o seu telefone? Anota. Já vai, você abaixa a cabeça e pede e deixa ele falar qualquer coisa. Nessa hora que você perguntou, me dá seu nome completo, daí para frente, quem falar primeiro perde nessa luta. O que quer dizer isso? Se ele falar o nome dele, você ganhou, vendeu a cota. Se você quiser falar qualquer outra coisa, você perdeu, que ele vai dispersar. Pergunta o nome e espera ele falar. Ele vai falar, não mais, aí você volta, não mais o quê? E volta com os argumentos. Aí a gente entra na outra discussão dos argumentos. Certo, senhoras e senhores? Como sempre, a gente alonga um pouquinho, mas a gente bateu um pouquinho mais de papo aqui no começo. Ah, vamos. Muito, eu adoro. Daqui a pouco essa reunião estará lá no nosso portal. Quem quiser aparecer na foto, a hora é agora, o momento é já. Chega para frente aí. Vem para cá. Ó, Matheus e Alisson, eles não estão aparecendo. Você está aparecendo? Já. Atenção. Espera aí. O que é isso, hein? Isso aí. Eu mando lá no grupo a foto. Pessoal, um excelente dia. Uma quarta-feira linda para todo mundo. Bora boletar. Seu Ricardo, tem que ir no escritório, bater aquele sino lá, aproveita. É hoje, vai lá.
que daí o Adriano faz o vídeo falando isso aí, Daniel, se você não tá aqui, Fechou. bateu. Certo? Parabéns, Ricardão. Muito bom. Ontem à noite buscou uma vendinha lá. Show de bola. Obrigado, Abrimos o obrigado. abril. Obrigado, obrigado Vamos. pelo apoio, viu, meu gerente? Ah, tamo junto, irmão. Até para boletar, qualquer coisa boa, coisa ruim, a gente tá junto. Tá bom na alegria e na tristeza. Melhor na alegria. Obrigado. Certo? Beijo para vocês. Como? Ah, não tô falando.